Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo a gravação também no YouTube. Vamos para mais um momento de leituras paralelas, esse espaço onde a gente reserva para fazer as leituras de textos, livros, artigos, etc., que servem como um estudo paralelo ao estudo da psicanálise. No momento, estamos estudando o curso de Linguística Geral do Ferdinand Saussure, né? Já avançamos pela parte um, pelo capítulo um. No livro, iniciamos o apêndice, né? No encontro passado, e o apêndice do livro 1 seria sobre o princípios de fonologia. Vamos ver aqui o ponto onde paramos, foi aqui onde está certinho. No ponto B, né? Ponto B, temos um ponto na terceira classificação dos sons, né? A maneira como os sons são classificados. Sons labiais, sons dentais, sons guturais. Vamos lá. B. Abertura 1. Fricativas ou expirantes, caracterizadas por um fenômeno incompleto da cavidade bucal que permite a passagem do ar. A designação de expirante é muito geral. A de fricativa, sem nada a dizer de grau de fechamento, lembra a impressão de fricção produzida pela passagem do ar. Sinto uma zoadeira aí em cima, não sei se está saindo o som aí para vocês, mas enfim. Nesta classe, não nos podemos ater a três tipos, como na primeira categoria. Antes do mais, as labiais propriamente ditas, correspondentes às oclusivas P e B, são de uso muito raro. Faremos abstração delas. Elas são ordinariamente substituídas pelas lábios dentais, produzidas pela aproximação do lábio inferior e dos dentes. F, F, V, em francês. Ai, ai, que interessante, né? A gente nunca estuda os negócios, aí nem percebe. Aí a gente estuda, nossa, rapaz, como você ocupou de pensar isso aqui, né? Ó, as letras labiais propriamente ditas. P, P, P. Ó, repara, P. Vocês tentem aí fazer P e B. É lábio com lábio, né? Que ele encosta e faz esse som. Aí tem as letras labiodentais, onde o lábio superior se encontra com os dentes inferiores. Aí quando você fala F, o F, o dente encosta mesmo, rapaz, nos lábios. V, ó, V. O lábio encostando no dente. Rapaz, que negócio invocado, viu? Eu acho o máximo estudar as coisas sem ficar sabendo das coisas desnecessárias pro dia a dia, mas que são muito interessantes, né? As dentais se dividem em muitas variedades, segundo a forma que toma a extremidade da língua no fechamento, oclusão, sem escrevê-las pormenorizadamente, designaremos por as diversas formas que tomam o ápice. Essa letra aqui, não sei como se pronunciaria ela em português, a gente não tem ela no alfabeto português, né? Mas em alguns alfabetos, o alemão tem essa letra, ele tem som de, como se fosse um S duplo, mas eu não sei o que significa ainda, né? Já mencionei algumas vezes aqui nos encontros anteriores que eu tenho estudado, eu comecei a estudar alemão esse ano, o idioma alemão, só que eu estou num processo que é a metodologia, né, que eu de aprendizagem é semelhante a o aprendizado da linguagem infantil, né, onde a gente vai aprendendo ali a falar, a
enfim, reproduzir as palavras, construir as frases, associando as palavras aos objetos, enfim. Mas a gente não aprende gramática, a gente não aprende assim, o alfabeto, essas são as letras. É como se dissesse, primeiro a gente aprende a falar e a escutar, e depois a gente aprende, né, a gramática. A gente vai aprendendo, vai falando as palavras, vai ouvindo as palavras, vai escrevendo as palavras, mas esses pormenores assim, da estrutura gramatical, ele não tem estudado, né, até então. Então, tem algumas coisas que aparecem, assim, aparecem as palavras aqui, mas não faço ideia de como é que se chama essa letra. Então, lá, na hora que aparecem as palavras lá, a gente lê essa palavra com o som de um S esticado, como se tivesse dois S no final. Por exemplo, aparece na palavra futebol, né? No, escrito em alemão, claro, ele vai falando Fußball, né? Um S, ele fica um som do S esticado, Fußball. Na palavra que seria grande, né? Gross, gross. Esse som ele se estende, né? Como se fosse um S estendido. Enfim, nos sons que afetam o palato, o ouvido distingue geralmente uma articulação anterior, palatais, e uma articulação posterior. Temos os lábios dentais, as palatais e as guturais. Inglês, francês, alemão. A L norte seria alemão norte. TH, fim. Bem, tem uma organização aqui que eu não decifrei muito bem esse gráfico, essa tabela aqui. Existe nas fricativas o que corresponderia a M, N, N, etc. Nas oclusivas, a saber, um V nasal, um Z mais sonoro, nasal, etc. É fácil supô-lo assim, houve-se um V nasal no francês inventor, mas em geral a fricativa nasal não é um som de que a língua tenha consciência. A fricativa nasal não é um som de que a língua tenha consciência. No C, a abertura 2, as nasais, e no D, a abertura 3, as líquidas. Anota aqui, né? Essa nota aparece aonde esse 1? Ah, aqui. Fiel ao seu método de simplificação, Ferdinand de Saussure não acreditou dever fazer uma distinção na classe A, malgrado a importância considerável das duas séries K e K' né, no indo-europeu. Ocorre, no caso, uma omissão voluntária. E uma parte desse estudo, né, que, como eu mencionei já também desde o começo, o nosso objetivo aqui com essa leitura não é nos tornarmos linguistas ou especialistas em linguística geral. A gente está lendo um texto que, em algum momento, ele serve como uma base, uma fundamentação epistemológica para, né, a construção da psicanálise lacaniana. Então, vão ter algumas coisas aqui que vão ser muito interessantes, vão ter outras coisas que extrapolam a necessidade desse campo, né, para a psicanálise. Então, em alguns momentos a gente vai estar aqui lendo algumas coisas que, tipo, tá, beleza, massa aí para linguística, mas para o meu trabalho de psicanálise aí, isso aí não muda nada a princípio, né? Duas espécies de articulação surgem nessa classe. Primeiro, a articulação lateral. A língua se apoia contra a parte anterior do palato, deixando, porém, uma abertura à direita e à esquerda, posição representada por esse símbolo aqui em nossas fórmulas. Conforme o ponto de articulação, distingue-se o dental, o palatal ou molhado e o gutural. Gutural ou velar. Em quase todas as línguas, esses fonemas
são sonoros como B, Z, etc. Entretanto, a surda não é impossível. Ela existe mesmo no francês, onde um L após uma surda será pronunciado sem o som laríngeo, por exemplo, em pluie, por oposição a blue. Não temos, porém, consciência dessa diferença. Inútil falar de um nasal muito raro e não diferenciado, se bem que exista, sobretudo após um som nasal. Por exemplo, no francês, blanc, blanc, né? 2. A articulação vibrante. A língua se coloca menos próxima do palato do que para o L, mas vibra com um número variável de golpes, o signo em nossa fórmula, né? E assim se obtém um grau de abertura equivalente ao das laterais. Essa vibração pode ser produzida de dois modos: com a ponta da língua aplicada à frente, sobre os alvéolos, chamada roulet, né, em francês, ou atrás com a parte posterior da língua, gracias dos franceses, né? Pode-se repetir a respeito das vibrantes surdas ou nasais o que se disse das laterais. Além do grau 3, entramos no outro domínio das consoantes, passamos às vogais. Até agora não tínhamos previsto essa distinção. É que o mecanismo da fonação permanece o mesmo. A fórmula de uma vogal é exatamente compatível à de qualquer consoante sonora. Do ponto de vista da articulação bucal, não existe distinção a fazer. Somente o efeito acústico é diferente. Passando por certo grau de abertura, a boca funciona principalmente como ressoador. O timbre do som laríngeo aparece plenamente e o ruído bucal desaparece. Quanto mais a boca se fecha, mais o som laríngeo é interceptado. Quanto mais se abre, mais diminui o ruído. É assim que, de modo totalmente mecânico, o som predomina na vogal. O E, a abertura 4, I, U e o I, né? Ou um U com... Como é o nome desse símbolozinho? A gente praticamente não usa, né, no português. Trema? É o trema, é isso? É o trema. Com relação às outras vogais, esses sons supõem um fechamento ainda considerável, bastante próximo do das consoantes. Disso resultam certas consequências que aparecerão mais tarde e que justificam o nome de semivogais dado geralmente a esses fonemas. Isso aparecia, né? Esse trema aqui, ó, e vou botar aqui, apareceu no português, e ele tinha a função de determinar, por exemplo, que o U aqui ele seria pronunciado consequências, né? Como se fosse um QU, cuências. Em vez de sem o trema, a princípio a pronúncia seria consequências, né? Consequências, o U sem ser pronunciado, ele seria aí como se fosse uma vogal surda, né? Não sei se seria correto dizer. Mas está em desuso, né? A gente não tem utilizado esse sinal no nosso português vigente, né? Disso resultam as consequências que aparecerão mais tarde que justificam o nome de semivogais, dado geralmente a esses fonemas. O I se pronuncia com os lábios retraídos e a articulação dianteira. O U com os lábios arredondados e a articulação posterior. U com a posição dos lábios de U e a articulação de I. I. Como é que seria isso, gente? I, os lábios retraídos, né? I, voltando, retraídos. O U com os lábios arredondados. Esse U com trema seria a posição dos lábios de U e a articulação de I. I, I. Né? Ai, ai. Vai lá. Como todas as vogais, I, U, U têm formas nasalizadas.
São, todavia, raras e podemos fazer abstração delas. Deve-se notar que os sons escritos in e na ortografia francesa correspondem a outra coisa. Existe um i surdo, vale dizer, articulado, sem o som da laringe? A mesma questão se coloca com referência a u e i, bem como para todas as vogais. Esses fonemas que corresponderiam às consoantes surdas existem, mas não devem ser confundidos com as vogais com cochichadas, isto é, articuladas com a glote relaxada. Podem equiparar-se as vogais surdas ao H aspirado pronunciado diante delas. Assim, em RAI se ouve, a princípio, um I sem vibração, depois um I normal. F é a abertura 5, né? O E, o O, cuja articulação corresponde, respectivamente, à de I, U. As vogais nasalizadas, esse som, né? I, U, I. Seria o som, né, a articulação do I, só que com a boca, né, do U. Então, vai sair esse som esquisito. As vogais nasalizadas são frequentes, por exemplo, em francês, min, pom, brum, né, não sei nem se a pronúncia no francês está certa. As formas surdas são o H aspirado, do E, O. O NB, muitas línguas distinguem aqui vários graus de abertura. Assim, o francês tem pelo menos duas séries, uma chamada fechada e outra aberta. O G, né, abertura 6, a abertura máxima, A, que tem uma forma nasalizada, um pouco mais fechada, certamente, por exemplo, em grande, e uma forma surda, o H de H, de H. Enfim, acabamos aqui a parte da fonologia, né? Mencionei uma parte não necessariamente interessante, né, para o nosso objetivo aqui com esse estudo paralelo, mas em alguma medida, né, vamos avançar na leitura para ver onde que se chega, né? O, 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 o estudo da linguística geral, né, proporcionado a partir de Ferdinand de Saussure, ele é fundador do campo, né, da linguística geral. Ele tenta, os cursos, né, do Fernando Saussure, eles tentam, em alguma medida, resolver o problema de estudo da linguagem, da linguística, né, da gramática, da fonologia, enfim, de vários aspectos, e tenta abarcar isso numa disciplina de linguística geral. E depois ele vai fazer uma articulação do signo linguístico, né, para estabelecer a dinâmica ali da linguagem desse signo linguístico saussuriano, né, que o Lacan parte. Contudo, vamos dizer assim, que a parte da linguagem, da linguística, e mais precisamente da linguagem mesmo, é mais de outros autores, né? O Saussure vai acabar, o Saussure não, o Lacan vai acabar bebendo, digamos assim, né, da água, ou enfim, da fonte, né, como o caso Roman Jacobson, né, entre alguns outros que trabalharam ali em torno dos anos 30, os anos 40, e já com uma certa influência também do campo da filosofia da linguagem, né? Então, tem uma parte, né, desse estudo do Saussure que ele é muito primevo, né? Ele está tentando limpar um matagal ainda para construir alguma coisa, e nesse âmbito, né, nesse sentido, vão ter várias coisas que não serão muito úteis para o nosso estudo voltado especificamente para a psicanálise. Mas vamos ao capítulo 2 agora, né? O fonema na cadeia falada. Primeiro, a necessidade de estudar os sons na cadeia falada.
Podem-se encontrar nos tratados especiais e, sobretudo, nas obras dos foneticistas ingleses, minuciosas análises dos sons da linguagem. Bastam para que a fonologia responda a seu destino de ciência auxiliar da linguística, tantos pormenores acumulados não têm valor por si sós. A síntese é o que importa. O linguista não tem necessidade alguma de ser um fonologista consumado. Ele pede simplesmente que lhe seja fornecido certo número de dados necessários para o estudo da língua. Num ponto, o método dessa fonologia é particularmente defeituoso. No esquecer demasiadamente que na língua não existem apenas sons, mas extensões de sons falados. Tal fonologia não dá tampouco atenção suficiente às suas relações recíprocas. Ora, isso não é o que se nos oferece inicialmente. A sílaba aparece mais diretamente do que os sons que a compõem. Já vimos que certas escritas primitivas assinalaram as unidades silábicas. Foi só mais tarde que se chegou ao sistema alfabético. Além disso, não é nunca uma unidade simples que cria embaraços em linguística. Se, por exemplo, em dado momento, numa determinada língua, todo A se transformou em O, nada resulta daí. Podemos limitar-nos a assinalar o fenômeno, sem procurar explicá-lo fonologicamente. A ciência dos sons não adquire valor enquanto dois ou mais elementos não se achem implicados numa relação de dependência interna, pois existe um limite para as variações de um conforme as variações do outro. Somente o fato de que haja dois elementos engendra uma relação e uma regra, o que é muito diferente da simples verificação. Na busca do princípio fonológico, a ciência trabalha, então, em sentido contrário, com sua predileção pelos sons isolados. Bastam dois fonemas para que não se saiba mais onde se está. Assim, no antigo alto-alemão, Algo, Balgo, Bang, Lang, Thorn, Dorn, se tornaram mais tarde Hagal, Balg, Wagan, Lang, Lunar, Dorn, neste modo, conforme a natureza, não sei nem se pronunciei certo essas palavras aí, né? Desse modo, conforme a natureza e a ordem de sucessão em grupo, o resultado é diferente. Ora, uma vogal se desenvolve entre duas consoantes, ora, o grupo permanece compacto. Como, pois, formular a lei? De onde provém a diferença? Sem dúvida, dos grupos de consoantes contidos nessas palavras, né? GL, LG, GN, etc. Está bem claro que se compõe de uma oclusiva que, num dos casos, é precedida e, no outro, seguida de uma líquida ou de uma nasal. Mas que resulta disso? Enquanto se supõe sejam G e N, ou G e N, quantidades homogêneas, não se compreenderá por que o contato GN produziria, ou GN, né, produziria outros efeitos que não NG, ou NG. Ao lado da fonologia das espécies, existe, pois, lugar para uma ciência que torne como ponto de partida os grupos binários e as sequências de fonemas, o que constitui coisa bem diversa. No estudo dos sons isolados, basta verificar a posição dos órgãos. A qualidade acústica do fonema não entra em questão. Ela é fixada pelo ouvido. Quanto à articulação, tem-se toda a liberdade de a produzir como se quiser. Mas, quando se trata de pronunciar dois sons combinados, a questão é menos simples. Estamos obrigados a levar em conta a discordância possível entre o efeito procurado e o efeito produzido. Não está sempre ao nosso alcance pronunciar o que desejamos.
A liberdade de ligar as espécies fonológicas é limitada pela possibilidade de ligar os movimentos articulatórios. Para nos darmos conta do que se passa nos grupos, necessário se faz fundar uma fonologia, onde eles seriam considerados como equações algébricas. Um grupo binário implica certo número de elementos mecânicos e acústicos que se condicionam reciprocamente. Quando um varia, essa variação tem sobre os outros uma repercussão necessária que poderá ser calculada. Se algo existe no fenômeno da fonação, com um caráter universal que se anuncia como superior a todas as diversidades locais dos fonemas, é, sem dúvida, essa mecânica regulada de que acabamos de falar. Por aí se vê a importância que a fonologia dos grupos deve ter para a linguística geral. Estou fazendo os grifos assim também para situar, né, os destaques do ponto de leitura e na revisita do texto ter o destaque justamente de pontos específicos. Enquanto os fonólogos se limitam geralmente a dar regras para articular todos os sons, elementos variáveis e acidentais da língua, essa fonologia combinatória circunscreve as possibilidades e fixa as relações constantes dos fonemas interdependentes. Assim, o caso de ag, bal, etc., suscita a questão tão discutida das soantes indo-europeias. Ora, é esse o domínio onde menos se pode prescindir de uma fonologia assim concebida, pois a silabação constitui, por assim dizer, o único fato que tal fonologia põe em jogo de começo ao fim. Não é esse o único problema a ser resolvido por tal método. Um fato, todavia, é certo: torna-se quase impossível discutir a questão das soantes fora de uma apreciação exata das leis que regem a combinação dos fonemas. Como havia mencionado, né, o Saussure, ele estaria nesse momento, nesses cursos, né, fundando um campo. Então, muito do que ele se discute é justamente o porquê estudar, o como estudar, a definição de um campo. Isso parte é, da, da fundação também de um estruturalismo, né? Há um certo encadeamento, né, de influências na maneira de estruturar os campos de conhecimento. Isso parte de uma metodologia, de um objetivo, um método, enfim, algo que em alguma medida também serviu de influência para Lacan estabelecer, né, o campo de estudo da psicanálise fundamentada por essa perspectiva estruturalista. Segundo, a implosão e a explosão. Partimos de uma observação fundamental. Quando se pronuncia um grupo APA, percebe-se uma diferença entre os dois PP, né, dos quais o primeiro corresponde a um fechamento e o segundo a uma abertura. Essas duas impressões são bastante análogas para que se tenha podido representar a sequência PP por único P. Contudo, é essa diferença que nos permite distinguir, por meio de sinais especiais, os dois PP de APA e os caracterizar quando não se seguem na cadeia. A mesma distinção pode ser levada a cabo, além das oclusivas, e aplicar-se às fricativas, às nasais, às líquidas e, em geral, todos os fonemas, inclusive as vogais, exceto o A. Fricativas, nasais, líquidas, os fonemas, vogais. Chamou-se implosão ao fechamento, explosão à abertura. Um P pode ser chamado de implosivo, com o sinalzinho de fechamento,
ou explosivo, com o sinalzinho de abertura. No mesmo sentido, pode-se falar de sons que se fecham ou se abrem. Sem dúvida, num grupo como A, distingue-se, além da implosão e explosão, um tempo de repouso no qual a oclusão se prolonga ad libitum e, tratando-se de um fonema de abertura maior, como no grupo ALA, é a emissão do próprio som que se prolonga na imobilidade dos órgãos. De modo geral, em toda a cadeia falada, existem essas fases intermediárias que chamaremos tensões ou articulações sustentadas, mas elas podem ser equiparadas às articulações implosivas, pois seu efeito é análogo. Só levaremos em conta no que segue implosões ou explosões. Essa nota aqui. Este é um dos pontos da teoria que mais se prestam à discussão. Para prevenir certas objeções, pode-se fazer notar que toda articulação sustentada, como a de um F, resulta de duas forças. Primeiro, a pressão do ar contra as paredes que se lhe opõem, e segundo, a resistência dessas paredes que se estreitam para dar equilíbrio à pressão. A tensão é, pois, apenas uma implosão contínua. Eis porque, se seguirem uma implosão, uma impulsão e uma tensão da mesma espécie, o efeito é contínuo de princípio a fim. Por tal motivo, não é ilógico reunir esses dois gêneros de articulação numa unidade mecânica e acústica. A explosão se opõe, ao contrário, a uma e outra reunidas. É, por definição, um afrouxamento. Vou ver também essa outra parte aí. Esse método, que não seria admissível num tratado completo de fonologia, justifica-se numa exposição que reduz a um esquema tão simples quanto possível o fenômeno da silabação, considerado em seu fator essencial. Não pretendemos resolver, com isso, todas as dificuldades que a divisão da cadeia falada em sílabas apresenta, mas tão somente assentar uma base racional para o estudo desse problema. Ainda uma observação: os diversos movimentos de abrir e fechar necessários para a emissão dos sons não devem ser confundidos com as diversas aberturas desses mesmos sons. Qualquer fonema pode ser tanto implosivo como explosivo, mas é certo que a abertura influi na implosão e explosão, no sentido de que a distinção de dois movimentos se torna tanto menos clara quanto maior for a abertura do som. Nessa arte, com o I e o E, percebe-se ainda muito bem a diferença. Em AUA. Será que é assim que se pronuncia isso? AUA. É possível destacar um I que se fecha e um I. Não, aqui seriam dois I, né? Aí ia. Né? Pensei que aqui era um U, né? Mas é um I. Um I que se fecha e um I que se abre. Do mesmo modo, em AUA, ou AUA, distingue-se nitidamente o som implosivo do som explosivo que se segue. Tentar pronunciar essas palavras, sobre que vexame, né? Que a gente passa, mas faz parte do processo. A tal ponto que a escrita, contrariamente ao seu costume, assinala por vezes essa distinção. O inglês, o J alemão e a miúde o Y francês, em Yox, representam sons que se abrem, em oposição ao U e I, que são empregados para U e I, mas num grau maior de abertura, e o, né, da implosão e a explosão, teoricamente concebíveis, são bastante difíceis de se distinguirem na prática. Por fim, como vimos antes, em grau maior, o A já não apresenta mais nem implosão nem explosão, pois para este fonema a abertura desfaz qualquer diferença desse gênero. É necessário, pois, desdobrar o quadro dos fonemas, exceto para o A, estabelecendo como segue a lista das unidades irredutíveis. As letras aqui, né? Fechadas ou implosivas, né? E
abertas com abertura ou explosivas. Né? Rapaz, se a gente tivesse que escrever as palavras com todos esses sinais que representam a maneira exata como cada coisa é escrita, pronunciada, né? Pelo amor de Deus. Seria um caos escrever. Como é que as crianças iam aprender a ler e escrever? Ia levar uns 20 anos na escola só para ser alfabetizada. Rapaz, que barril. Viu? Longe de suprimir as distinções consagradas pela grafia, conservamos-las cuidadosamente. A justificação deste ponto de vista se acha mais à frente. Pela primeira vez, saímos da abstração. Pela primeira vez, aparecem elementos concretos e indecomponíveis, ocupando um lugar e representando um tempo na cadeia falada. Pode-se dizer que P não era mais que uma unidade abstrata reunindo as características comuns de P fechado e de P aberto. As únicas que se encontram na realidade, exatamente como B, P e M, se reúnem numa abstração superior às labiais. Fala-se de P como se falasse de uma espécie zoológica. Existem exemplares machos e fêmeas, mas jamais um exemplar ideal da espécie. São essas abstrações que até agora temos distinguido e classificado. É necessário, porém, ir mais longe e chegar ao elemento concreto. Foi um grande erro da fonologia considerar como unidades reais essas abstrações, sem examinar mais de perto a definição de unicidade. O alfabeto grego chegara a distinguir esses elementos abstratos. E a análise que isso supõe, como dissemos, era das mais notáveis. Tratava-se, porém, de uma análise incompleta, detida em certa etapa. Com efeito, que é um P, sem outra determinação, se o consideramos no tempo como membro da cadeia falada, não pode ser nem P aberto, nem P fechado, ainda menos um PP, grupo claramente decomponível. E se o considerarmos fora da cadeia falada e do tempo, não é mais que algo sem existência própria e sem utilização possível. O que significa em si um grupo como L mais G? Duas abstrações não podem formar um momento no tempo. Outra coisa é falar de LK, né? Deve ser isso. E reunir assim os verdadeiros elementos da fala. Vê-se porque bastam dois elementos para confundir a fonologia tradicional, e assim fica demonstrada a impossibilidade de proceder como ela o faz por unidades fonológicas abstratas. Formulou-se a teoria de que, em todo fonema simples considerado na cadeia falada, por exemplo, P em pá ou a, ocorre sucessivamente uma implosão e uma explosão. Sem dúvida, toda a abertura deve ser precedida de um fechamento. Para considerar um outro exemplo ainda, se digo RP, né, após ter feito o fechamento do R, deverei articular com a úvula um R, que se abre enquanto a oclusão do P se forma nos lábios. Para responder, porém, a essa objeção, basta especificar bem qual é nosso ponto de vista. No ato fonatório que vamos analisar, levamos em conta apenas os elementos diferenciais destacados para o ouvido e capazes de servir para uma delimitação das unidades acústicas na cadeia falada. Somente essas unidades acústico-motrizes devem ser consideradas. Unidades acústico-motrizes. Assim, a articulação do R explosivo, que acompanha a do P explosivo, é inexistente para nós, pois não produz um som perceptível, ou, pelo menos, porque não conta na cadeia de fonemas. Esse é um ponto essencial que cumpre entender bem para poder acompanhar a exposição que se segue. Vixe, esse é um ponto essencial que cumpre entender bem, é preciso entender bem para poder acompanhar a exposição que se segue. Meu Deus.
Esse R aqui que ele colocou com asterisco, né? Foi uma nota que trata-se, no caso, do R francês dito Grace ou Velar. Não sei o que isso quis dizer aqui, mas tudo bem. Olha só quanta. Tá ficando uma delicinha, né? Essa leitura. Deixa eu só olhar uma coisa aqui rapidinho. Ah, aqui, ó. É no próximo capítulo aqui, ó. Os princípios gerais, onde ele vai começar com a questão dos. Isso aqui nos interessa, né? Na psicanálise. Mas até chegar lá, ainda falta uma partezinha de sofrimento. É engraçado, né? Como a gente. Certas concepções sobre coisas difíceis ou fáceis de estudar. A gente que está enquanto psicanalista e ainda um psicanalista lacaniano tem o, o costume, né, o vício linguageiro de dizer que Lacan é difícil, que Lacan é complexo, que a gente não consegue entender Lacan. Para mim, difícil é isso aqui. Esses negócios de fonologia aqui, essas definições muito específicas dos sons, das produções do som. Tipo, eu entendo, mas talvez pelo fato de não, digamos assim, não me serve para nada por enquanto. É quase como se eu já funcionasse na leitura, no estudo, tipo assim, tá bom, tô lendo aqui, tô tendo uma ideia, vou lembrar que eu li isso aqui nesse livro, que quer dizer mais ou menos alguma coisa nesse sentido aqui, mas como muito provavelmente eu não vou precisar usar isso aqui para nada agora, possa ser que eu queime a língua depois, né, como a gente costuma dizer, mas a princípio estou partindo desse pressuposto, vai ficando uma coisa assim meio chata e difícil. Eu, tipo, eu não estou entendendo nada disso aqui. Estou tentando, mas está meio complexo, né? E aí aquela coisa, eu mencionei ontem, né, num espaço de estudo também, que eu estava tô me aventurando a estudar o Wittgenstein, né, o Tratados Lógicos Filosóficos. E aí, na hora que você começa a ler, é uma coisa interessante, porque você está lendo o Wittgenstein e você, Lacan é fácil, porque difícil é isso aqui de estudar, né? Quando você vai ler aquele diacho ali, parecendo que o cara não estava muito bem das ideias, assim, na hora que estava escrevendo aquilo. Não sei se ele estava tentando ser entendido ou se é de um nível muito mais elevado de compreensão que eu não alcancei ainda, mas é um negócio difícil. Eu falei, meu Deus, o que essa pessoa está querendo dizer aqui? Aí dá vontade de mandar um direct assim, pro Clóvis de Barro. Vem cá, você que se incomoda tanto de quando lê uma coisa e não entender, né? Dizer que a gente tem que ter brio, tem que correr atrás. Se o cara foi lá, estudou aquilo e escreveu aquilo, como é que a gente não vai entender aqui? Sim, é possível. Se você discorda disso aqui, Clóvis de Barro, me explica então o que, é que ele está querendo dizer com isso aqui, vá. Porque da maneira que ele está dizendo aqui, eu não estou entendendo, não está me servindo para muita coisa, não. Mas é curioso esse processo, né? Aquilo que parece que vai nos servir, que a gente tem assim um interesse maior, a gente tende talvez pela insistência, né? Pela maneira também de buscar outras coisas que possam acrescentar a compreensão daquilo ali, faz com que a gente produza um certo entendimento. Quando a gente não se interessa por determinado assunto ou a gente não gosta de determinado assunto, mesmo que tenha um interesse por necessidade, esse assunto fica um pouco mais difícil. Isso, por exemplo, acontece comigo quando eu preciso estudar coisas envolvendo matemática. Eu não gosto de matemática, tenho dificuldade com matemática, porque eu nunca aprendi matemática. Que eu achava que eu era bom em matemática e que eu gostava de matemática pelos professores de matemática que eu tive na minha vida, que só me ensinavam equação de segundo grau. E fora isso, mais nada. Então, eu cheguei numa graduação de engenharia achando que eu gostava de matemática, eu sabia de matemática, eu descobri que eu nunca tinha visto matemática na minha vida e que matemática mesmo, naquela hora ali, para pegar era muito difícil. Aí, quando Lacan aparece com os trecos lá, o, o Alfredo em Deus Tá aparece com a questão dos conjuntos,
contido, não contido, eu não lembro eu lembro que teve isso na escola, mas não aprendi. Então é como se eu precisasse voltar para aquela série lá para fazer aquele assunto de novo para poder entender. Aí o negócio fica bem difícil, bem complicado. Mas faz parte, né? Seguimos adiante. Como vamos usufruindo aqui da frase de Lacan, né? Não compreender rápido demais. A gente só segue o baile e deixa a coisa decantar. Terceiro aqui, né? Combinações diversas de explosões e implosões na cadeia. Vejamos agora o que deve resultar da sequência de explosões e implosões nas quatro combinações teoricamente possíveis. Primeiro, é, es- explosão e implosão, ou abertura e fechamento. O segundo, fechamento e abertura. O terceiro, abertura, abertura. E o quarto, fechamento, fechamento. Eu acho que é isso, né? Será que eu lembrei errado? É o contrário? Cadê? Aqui. Para cá, fechamento. E para cá, abertura. Então, se fecha, se abre. Tá. Igual o desenho aqui para. Então, se abre, se fecha. Se fecha, se abre. Então, é abertura, fechamento, fechamento, abertura, 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 fechamento, fechamento. Grupo explosivo, implosivo. Explosivo, abertura, implosivo, fechamento. Há sempre a possibilidade de, sem romper a cadeia falada, unir dois fonemas, o primeiro dos quais é explosivo e o segundo implosivo. Em, não vou me aventurar a ler esses trecos tudo aqui, sânscrito, ucraniano, francês, Kant, Kita, indo-europeu, enfim. Sem dúvida, certas combinações, como o K abrindo e o T fechando, não tem um efeito acústico suscetível de realização prática, mas não é menos verdade que, depois de ter articulado um K que se abre, os órgãos se fecham na posição exigida para proceder a um estreitamento num ponto qualquer. Estas duas fases podem suceder-se sem se obstarem mutuamente. Segundo, o grupo implosivo-explosivo, ou seja, fechamento e depois abertura. Nas mesmas condições e com as mesmas reservas, não existe impossibilidade alguma de unir dois fonemas, o primeiro dos quais é implosivo e o outro explosivo. Assim, um cai o T aqui, né, que fecha, depois abre o T. No grego, Rima, francês, actif, etc. Evidentemente, esses momentos articulatórios sucessivos não se seguem com a mesma naturalidade que no caso anterior. Entre uma primeira implosão e uma primeira explosão, existe a diferença de que a explosão, por tender a uma postura neutra da boca, não compromete o momento seguinte, ao passo que a implosão cria uma posição determinada que não pode servir de ponto de partida a uma explosão qualquer. É sempre mista. Então, algum movimento de acomodação destinado a propiciar a posição necessária para a articulação do segundo fonema. Assim, enquanto se executa o S de um grupo, é preciso fechar os lábios para preparar o P que se abre. Mas a experiência mostra que esse movimento de acomodação não produz nada de apreciável, a não ser um desses sons furtivos que não podemos levar em conta e que, em nenhum caso, estorvam o prosseguimento da cadeia. O terceiro, o elo explosivo, que seria aqui a abertura, abertura. Agarrou no outro, foi. Peraí. Tá aqui mesmo.
Duas explosões podem produzir-se consecutivamente, se a segunda, porém, pertencer a um fonema de abertura menor ou igual. Não se terá a sensação acústica de unidade que se perceberá no caso contrário, e que apresentam os dois casos anteriores. Ficar, né, pode ser pronunciado, mas tais sons não formam cadeia, pois as espécies P e K são de abertura igual. Esta pronúncia pouco natural é que obteríamos detendo-nos depois do primeiro A de tchá, cá. Tem uma nota ali, né? Deixa eu ver o que essa nota diz. Sem dúvida, certos grupos dessa categoria são muito usuais em certas línguas. Mas, se bem que fáceis de serem pronunciados, não oferecem unidade acústica. Vê a nota seguinte. Ao contrário, o PR dá uma impressão de continuidade. Em francês, prix. RY não apresenta maior dificuldade, no francês, rien. Por quê? É que no momento em que se produz a primeira explosão, os órgãos já puderam colocar-se na posição exigida para executar a segunda explosão, sem que o efeito acústico da primeira tenha sido obstado. Por exemplo, em Prix, enquanto se pronuncia o P, os órgãos se encontram já na posição do R, mas é impossível pronunciar em cadeia contínua a série inversa. Não que seja mecanicamente impossível adotar a posição de P em abertura, nem enquanto se articula um R também em abertura que se abre, mas porque o movimento desse R em abertura, encontrando a abertura menor do P, não poderá ser percebido. Se quiser, então, fazer ouvir um RP, será mister fazê-lo em duas vezes e a emissão será rompida. Um elo explosivo contínuo pode compreender mais de dois elementos, contanto que se passe sempre de uma abertura menor para outra maior, fazendo-se abstração de certos casos particulares nos quais não podemos insistir. Pode-se dizer que o número possível de explosões acha seu limite natural no número dos graus de abertura que se possa distinguir praticamente. Vou ver essa nota 2 aqui. Mercê de uma simplificação deliberada, não se considera aqui no fonema mais que o seu grau de abertura, sem levar em conta nem o ponto nem o caráter particular da articulação. Se trata de uma surda ou de uma sonora, de uma vibrante ou de uma lateral, etc. As conclusões tiradas do princípio único da abertura não podem, então, aplicar-se a todos os casos reais, sem exceção. Assim, num grupo como tria, os três primeiros elementos dificilmente podem ser pronunciados sem rompimento da cadeia, a não ser que o I em abertura, né, em explosão, se funda com o R em explosão, palatalizando-o. Todavia, esses três elementos, tri, formam uma cadeia explosiva perfeita. Outro sim, a página 79, a propósito de Mertrier, etc. Ao contrário, TRWA, né, não sei nem como é que vai pronunciar isso aqui, não oferece dificuldades. Se temos ainda cadeias como PMLA, etc., onde é bem difícil não pronunciar nasal implosivamente. Vamos lá. Nesse caso, aberrantes, esses casos aberrantes aparecem sobretudo na explosão, que é, por natureza, um ato instantâneo e não sofre retardamentos. É uma mistura, né, uma questão assim, de como o órgão, né, fonador, os órgãos, na verdade, fonadores, eles se articulam para produzir os sons, como essa situação da produção dos sons delimita os sons que são produzidos. Por consequência, delimita-se as letras, as sílabas, as palavras e etc., né, por causa dessa estrutura. Em outras palavras, eu acho que é mais ou menos isso que ele está, pelo menos é isso que eu estou entendendo, né, do que ele está articulando nessa parte aqui do texto. O quarto, né, que seria o elo implosivo, ou seja, né, uma sequência de fechamentos, é regido pela lei inversa. Desde que um fonema seja mais aberto que o seguinte,
tem-se a impressão de continuidade. Por exemplo, se essa condição não for satisfeita, se o fonema seguinte for mais aberto ou tiver a mesma abertura do precedente, a pronúncia continuará a ser possível, mas a impressão de continuidade desaparece. Assim, o SR de Ave Maria, como é que vai falar esse R aqui? Tem o mesmo caráter do grupo PK de Chaka. Ver antes da página 68. O fenômeno é inteiramente paralelo àquele que analisamos no elo explosivo em RT, o T, em virtude de seu grau inferior de abertura, dispensa o R, chama da explosão. Ou, se considera um elo cujos dois fonemas não se articulam no mesmo ponto, como RM, o M não dispensa a explosão do R+, o que vem a dar na mesma, cobre-lhe completamente a explosão por meio de sua articulação mais fechada. Se não, como no caso inverso, MR, né, a explosão furtiva, mecanicamente indispensável, vem romper a cadeia falada. Romper a cadeia falada. Vê-se que o elo implosivo, como explosivo, pode compreender mais de dois elementos, se cada um deles tiver abertura maior do que o seguinte. Deixando de parte as rupturas de elos, coloquemos-nos agora diante da cadeia contínua normal, que se poderia chamar fisiológica, tal como é representada pela palavra francesa particulièrement, ou seja, particularmente. Ela se caracteriza por. Já pensou se a gente tivesse que escrever a palavra assim? Quem nos pare, viu? Tivesse que escrever com todos esses sinais. Ela se caracteriza por uma sucessão de elos explosivos e implosivos graduados, que correspondem a uma sucessão de aberturas e fechamentos dos órgãos bucais. A cadeia normal, assim definida, dá lugar às observações seguintes de importância capital. E aí, hoje a gente vai pausar a leitura aqui nesse ponto para dar continuidade nesse tópico no próximo encontro de leitura. Inclusive, na semana que vem, especificamente, não teremos as leituras, né, das quartas, quintas e sextas. Eu estou organizando para ver se há a possibilidade de fazer essas leituras na segunda e na terça-feira, mas ainda não defini. Creio que até o domingo isso eu encontro uma definição, né, se teremos as leituras ou não. Em caso de sim, né, de todo modo, a especificidade dos dias diferentes ou dos horários diferentes não afetam necessariamente o acompanhamento do estudo, porque depois as gravações são disponibilizadas no YouTube, e aí para quem for interessante, para quem estiver acompanhando também esse estudo, né, e considerar necessário, pode visitar essa gravação. Enfim, a gente vai avançar aqui mais umas 7 páginas até ir para a segunda parte, né, ou está como a primeira parte ainda, né, do livro. Então, isso aqui a gente estaria na introdução. Introdução, isso, que seria toda uma parte de introdução apenas, ó. E o apêndice, estaremos aqui nessa parte, para só depois irmos para a primeira parte da linguística, né? Os princípios gerais. Enfim, por hoje é isso.